Bom dia, pessoal. Então, nós estamos aqui no processo de definir, né, o que são vetores tangentes. A gente fez isso via classe de equivalência, como falei já para vocês algumas vezes, com o intuito de trazer uma noção intuitiva, né, de uma noção que vocês possam associar diretamente o vetor tangente à classe de equivalência, né, que você possa associar via classe de equivalência ao conceito de tangente de curva a um ponto. E depois nós introduzimos esse outro conceito de derivação, que logo a gente vai ver que está associado ao conceito de derivada direcional de uma função, né? Meio que a gente já viu isso, quando a gente definiu ali as nossas derivações e depois mostramos que aquele operador que parece uma derivada parcial, na verdade ele é também uma derivação, né? Deixa eu pegar aqui só o ponto que nós estamos. Aqui. A gente definiu a derivação Vp como sendo um elemento do TPM e como tal ela do dPm e como tal ela atua numa função e me dá um número real, certo? E tem todas aquelas propriedades, linearidade, regra de Leibniz, assim por diante. E a gente agora precisa provar que, dadas essas propriedades, né, assim, a gente mostrou que esses objetos existem, a gente definiu a existência deles, né, e nós mostramos que esse objeto aqui, por mais que dependa de carta, ele de fato também pertence a dPm. Né? E agora o que a gente vai fazer é mostrar que esses objetos têm uma série de propriedades interessantes dentro de dPm. Uma delas sendo que eles formam uma base, né? Então, se a gente mostra que eles formam uma base, a gente está mostrando então que qualquer vetor pode ser escrito como combinações lineares disso aqui. E se fizermos isso, a gente não vai saber só como construir vetores em geral, mas também a gente vai ter uma noção de dimensão para esse espaço vetorial. Então, a gente estava querendo mostrar um lema, que é o primeiro passo para fazer essa demonstração que eu estou falando para vocês, que é lema dado uma carta, deixa eu ver o espaço aqui, onde P pertence a U e a gente fez essa parametrização especial que o φ de P ele está parametrizado de forma que ele vai dar essa sequência ordenada de zeros, né? E o que a gente quer provar? Existem Lmi pertencente a C infinito M funções em M tal que duas condições são satisfeitas. Lambda P calculado em P vai ser igual à ação desse cara aqui, aplicada em F, e 2, que é mais importante e menos trivial, é que F de Q é igual a F de P mais isso aqui. Então vamos entender o que a gente está fazendo aqui. A gente quer provar um lema. Né? O lema é que... desculpa, faltou o mais importante. Para todo F pertencente a C infinito. Tá? Então é importante a gente entender bem o que nós queremos provar. O lema ele começa dizendo mais ou menos onde que a gente está trabalhando, né? Então, basicamente, a gente está dizendo que trabalhando numa carta, a gente fez essa parametrização especial, mas como eu falei para vocês, é só para poupar as contas, né? Não faz nenhuma diferença prática. E eu estou dizendo o seguinte, vão sempre existir essas N funções, né? Em M que satisfaçam essas condições aqui, certo?
Mas isso é para toda f. Ou seja, você está na sua variedade, você escolhe uma função f qualquer. Ele está te dizendo que essa função f vai ser... Essas funções lambda vão ser de tal forma que o valor da função no ponto P vai coincidir com o valor dessa derivação atuando em f. Mas mais importante e menos trivial é que o valor de f em Q é outro ponto da variedade, né? Deixa eu botar aqui. I Q pertencente a U, que é outro ponto dentro do seu aberto. O valor da função nesse outro ponto vai ser o valor da função no ponto anterior, mais essa combinação aqui. Se vocês pensarem bem aqui, parece tipo uma noção de série de Taylor, só que, primeiro, é igualdade, né? Ou seja, é exato, e só tem termo linear aqui na coordenada. Certo? Então, isso aqui é bastante não trivial. Veja, o valor da função num outro ponto vai ser o valor da função no ponto P original, mais essa correção aqui, certo? Como assim? Lambda é uma função, que a gente não sabe como é que ela se comporta. Porque, veja, aqui o lambda... Tá... Opa, espera um pouquinho. Sim, mas se a gente abrir esse lambda, vai ser uma derivada igual a essa, né? Essa derivada da função... Não, veja. São duas condições. Eu estou provando que... Eu estou dizendo que eu vou provar que vão sempre existir essas funções lambda que vão satisfazer as duas condições. É claro que você pensar, bom, então se ela satisfaz a primeira condição, então eu posso tipo, substituir isso aqui. Mas eu preciso provar primeiro que a primeira condição é válida, entendeu? Eu preciso provar que as duas coisas são válidas sem usar uma para provar a outra, porque senão eu não estaria fazendo a minha prova corretamente. Certo? Deixa eu ver se eu... Aqui não é P, aqui é Q. Tá? Ou seja, o valor da função em outros pontos também é dado por valor desse lambda aqui quando você varia em torno do ponto P. Está entendida a premissa do que a gente vai fazer, pessoal? Ok. Então a gente vai fazer alguns passos para provar isso aqui, tá certo? Primeiro a gente vai introduzir o conceito de função constante, tá certo? Ela é uma função C infinito N, né? E ela é assim, Kc de P é igual a C para todo P em N. Certo? É uma definição trivial de função constante, tá? Essa aqui é a função constante C, que atuando em qualquer ponto da variedade me dá o valor C. Ok? Com isso, a gente pode fazer o seguinte truque. Essa função aqui, ó, tá vendo que a gente está escrevendo ela como uma função de Q, escrevendo o Q explicitamente aqui? Eu quero tirar o Q daqui, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que f de um ponto não especificado vai ser igual a... O problema é que esse cara aqui é um f de P e não f de Q. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que isso aqui é a função constante com valor fp, porque o valor fp é um número real, de um ponto não especificado, certo? Mas ali continua igual. X ni lambda ni. Essa anotação está tranquila para vocês, pessoal? Eu poderia omitir os parênteses vazios, mas eu acho que, como aqui a gente tem que lembrar que aqui eu estou avaliando um produto de duas funções num ponto, eu acho que deixa mais claro os parênteses vazios para vocês lembrarem que quando isso aqui atuar num ponto P qualquer ou Q qualquer, o Q vai entrar aqui, o Q vai entrar aqui, o Q vai entrar aqui, o Q vai entrar aqui. E a gente vai lembrar que K de Q para qualquer Q é igual a F de P. E a gente recupera essa expressão aqui. Certo? Eu acabei de definir, é a função constante. Tá? Ela atua em qualquer ponto da variedade e te dá sempre o mesmo número, que é o número que está aparecendo aqui no subíndice dela. Certo? Ok. Agora vamos... Exatamente, f de p é um número, né? Porque a f é uma função que mapeia um ponto da variedade num número. Uma vez que eu escolhi p, isso aqui, né, é um número real. Esse pedacinho aqui. Okay? Agora vamos fazer a seguinte construção. Primeiro, isso aqui é o passo 1, né? Definimos a função
Primeiro passo. O segundo passo é o seguinte. Eu vou construir minha representação local da função, que é assim, todo mundo lembra, né? Então, esse cara aqui é a minha função nas coordenadas, sim? E eu vou escrever o seguinte, f de A1, A2, AN. Eu vou fazer o seguinte truque, pessoal. Eu vou pegar f de A1, A2 e vou botar aqui exatamente a mesma f que eu tinha, AN. Certo? Ou seja, 1 igual a 1. Agora eu vou somar 0 várias vezes, certo? Então, acho que eu não vou ter espaço para fazer aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu estou aqui, vem para cá, tá? Então esse cara vai ficar assim, f, A1, A2, AN. Aí eu vou subtrair um certo valor aqui, que é f de A1, A2, A, N menos 1 e 0. Tá? Eu subtrair esse número e vou somar ele aqui. Mais A1. Certo? Então é o mesmo, né? 1 igual a 1, A igual a A, X igual a X, tanto faz, mais 0. Certo? E vou repetir a brincadeira aqui. Eu vou subtrair f de A1, A2, A, N menos 2, 0, 0, certo? E vou somar aqui. F de A1, A2, AN menos 2, 0, 0. Tá certo? E vou continuar essa brincadeira aqui, ó. Eu subtraio uma parcela e somo a mesma parcela. Subtraio outra parcela, somo a mesma parcela. Certo? E eu vou fazendo isso para todos os pontos aqui do argumento. Ok? E como é que a gente termina? Aqui a gente vai ter o último cara que a gente vai subtrair, que vai ser o f, A1 e zeros até o fim. Ok? A gente vai somar ele aqui, f de A1 e zeros até o fim. E a gente pode fazer o seguinte, a gente vai, por fim, somar, né? Esse cara aqui, espera um pouquinho, é o mesmo aqui, isso. A gente vai subtrair esse cara que só tem zeros e aqui a gente soma ele. Ok? Então veja, isso aqui é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0, isso aqui com isso aqui é 0, isso aqui com isso aqui é 0 e sobra só a função que eu tinha. Ok? Então eu fiz esse truque de somar 0 várias vezes aqui e para escrever esse cara em termos de uma versão mais complicada dele aqui e vocês já vão entender por quê. Aí, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vocês lembram daquela notação da integral que a gente usa? Que é o seguinte. Integral de g' de x dx de A a B, a gente escreve como sendo g de x de A a B. Certo? Essa barra aqui significa g calculado em B menos g calculado em A. Certo? Então, vamos usar essa notação para escrever de maneira mais compacta aquilo que a gente estava escrevendo ali atrás. F de A1 a N vai ser igual a F de A1 a N T variado de 0 a 1. Certo? Essa barra agora diz respeito a essa variável t que eu estou introduzindo agora. Tá certo? Significa que essa expressão deve ser calculada em t igual a 1 e depois t igual a 0. Certo? Usando aquela notação que a gente definiu aqui atrás. Certo? É essa notação aqui, né? Isso aqui é igual a g de b menos g de a. Ok?
Então é uma questão só de tornar a coisa um pouco mais compacta. É claro que vocês já vão ver que eu estou induzindo aqui um certo resultado. Maravilha. Então vocês vejam que esse resultado aqui, ó, já foi ali compactado naquela pequena expressão. O próximo vai ser a mesma coisa e assim por diante, né? Então, como é que vai ser o próximo aqui, pessoal? Esse f de A1 a n menos 1 vezes t, vírgula 0, de 0 a 1. E assim por diante. Ok? E aí, a gente soma todas as outras parcelas que estão faltando e vai sobrar novamente a última aqui. Né? Vou escrever aqui, F0. Pessoal, esse tratamento às vezes é um pouco confuso. Tá claro para vocês o que a gente está fazendo? Não é nada demais, tá? Está somando e subtraindo a mesma parcela, ou seja, somando zero várias vezes na função e escrevendo dessa maneira mais compacta aqui. Desculpa? Você subtrai a primeira linha, por que não sobra N? Porque a outra só vai até N-1, não vai até a N. Então, esse cara aqui é o mesmo parcela do lado esquerdo. Esse cara aqui eu simplesmente repeti o valor que eu tinha. Aí eu somei esse cara e subtraí ele em seguida. Então isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Esse é zero, esse é zero, esse é zero e esse é zero. Tá certo? Porém, esse combina com o anterior, esse combina com o anterior, tá vendo? E esse combina com o anterior. Para dar aquelas expressões lá. Né? Essas expressões aqui, tá vendo? Isso aqui não é nada mais do que uma maneira compacta de escrever essa função, onde t é igual a 1, menos essa função, onde t é igual a 0. Certo? Tranquilo? Ok. Bom, e aí? O que a gente pode fazer agora para simplificar ainda mais essa função? A gente pega essa dica aqui, ó. Certo? Mas se a gente fez esse passo daqui para cá, e agora a gente quer fazer esse passo daqui para cá. Né? Eu poderia ter escrito isso aqui de uma maneira melhor, poderia ter feito assim. Esse cara é d x de g de x. Certo? Professor, a primeira função aí está dentro também dessa definição que você está fazendo? O que não aconteceu? Claro, ele é o primeiro passo. Porque veja, eu estou somando zero. O zero é esse com esse. Mas para formar aquela estrutura lá, eu pego o primeiro termo com o segundo termo. E esse primeiro foi o que veio do original. Tá certo? Ele vai somar com o próximo que eu usei. E esse também. É claro que vai ter que sobrar um termo por causa disso, porque tem que ser número ímpar. Se eu estou somando A menos A, B menos B, C menos C, então tem que ter o termo original mais um monte de número de parcelas, um número par de parcelas. E o que sobra é esse. É o F de 0. Certo? Ok. Então, se a gente der um passo para trás, vai ficar assim, ó. F de um ponto. Deixa eu ver. A qualquer. Aqui eu vou botar o A para representar essa sequência até N, tá? Para a gente poupar um pouco aqui. Vai ser F de 0. Vou botar uma barrinha aqui no 0 para lembrar que é um vetor de N zeros, ok? Que vai ser somado do quê? De uma soma de ni de 1 até N, de integral de 0 a 1, de d dt, de f. Como é que eu vou escrever? Deixa eu apagar aqui. Eu escrevo de novo, se vocês precisarem. F de A1 a ni vezes t e o resto de zeros. Pessoal, vocês entendem a minha notação aqui?
Esse somatório diz respeito a qual das entradas da função f o t está aparecendo, certo? Se o meu ni for igual a 1, significa que é a 1 que tem o t multiplicando, que é o último termo aqui, é o penúltimo termo aqui. Okay? Se o meu ni for n, significa que eu estou tratando do termo que tem todos os a's aqui e o último a tem o t, que é esse cara aqui. Ok? Terceiro termo, qual o terceiro? Aqui? Não, ali em cima. Primeiro, segundo, terceiro. Tem que ter t em todos. Não, mas tem no... Ah, porque está errado. Ok? Maravilha. Só que eu posso calcular essa derivada aqui. Certo? Nada me impede. Então, assim, f de A é igual a f de 0 mais soma. Aqui eu não vou mais precisar da soma. Quer dizer, eu vou deixar a soma porque nesse caso não é a notação de Einstein, tá? Então eu vou deixar ela explicitamente aqui. E vai ficar assim, a integral de 0 a 1 de del f del x mi, né? Porque veja, agora essa minha derivada ela vai ser em relação à niésima componente, então estou usando o x para designar isso aqui, e calculado nesse cara aqui. Ok? dt. Faltou dt aqui. Ok? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Não. Maravilha. Bom, e aí? Isso aqui, pessoal, é uma função dos pontos da variedade. Eu boto os valores da variedade. Né? Eu tenho n funções g aqui. Né? Ou seja, eu vou dizer que eu tenho a função gni, um ponto A qualquer, vai ser dado por isso aqui. Integral de 0 a 1 de del f dash mi calculado em A1 a mi t 0 dt. Certo? Todo mundo concorda? Eu conheço f, é a minha função original. Eu estava aqui como é que diz? Na definição do meu lema. Né? É uma função f conhecida, eu sei calcular numa carta, então eu sei calcular essa f maiúscula aqui. Se eu sei calcular essa função f, os pontos que elas são diferenciáveis, eu posso calcular a derivada. Nada me impede de pegar a derivada parcial da niésima derivada parcial de uma certa função, botar o argumento, zerar alguns dos argumentos e definir essa função g aqui. Certo? Vocês podem não estar familiares, mas você pode fazer isso. Nada te impede de produzir essas n funções diferentes. Ok. Aqui, ok. A gente fez esse segundo passo. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai dizer que lambda, um pouquinho, lambda ni, a gente vai definir como sendo g ni bola φ. Certo? Veja, aqui a gente estava trabalhando com uma f que era a representação local dela. Ok? Então, qualquer função que eu tenha uma representação local, eu posso transformar numa função na variedade aplicando a minha carta aqui, certo? Ou seja, essa carta aqui, ela vai me levar um ponto P da variedade a um ponto da carta, e esse cara aqui é uma função do ponto da carta, certo? Então, eu tenho essa função ni aqui. Mas se eu tenho essa função ni, vamos observar isso que a gente tem aqui. Esse cara aqui vai ser assim, ó. Esse FA nada mais é do que F bola φ menos 1 de A. Vocês concordam? Porque esse cara aqui é minha F, ok?
E um ponto A qualquer está aqui. Mapeado de volta na variedade. F de 0, se vocês lembrarem lá, a gente usou a carta de forma que o 0 leva a P. Então, F de 0 vai ser simplesmente F bola φ menos 1 de 0, que pela definição isso aqui é P. Então, isso aqui é F de P. Ok? Mais esse pedaço aqui. Certo? Como é que fica esse pedaço aí? Vai ficar a minha G, Ni, bola, Φ, menos 1. Ok? Deixa eu ver. Bola, Φ. Certo. Desculpa. Mas aquele parênteses ele fecha o quê? Aquele quê? Parênteses. E... Esse parênteses está errado. Isso. E aqui faltou um termo, tá, pessoal? Acabei de ver. Ó, se eu faço a derivada desse negócio aqui, vai ficar assim, ó, d dt desse cara em relação a t. Só que quando eu derivar esse cara aqui, eu tenho a derivada da interna. O que é a derivada da interna? Derivada dessa funçãozinha aqui em relação a t. É o próprio ani, tá certo? Então, faltou eu botar ele aqui. Dentro do argumento ainda. Ele ainda está dentro do argumento. Não entendi isso. Porque ele ainda está dentro daquele vetor. Por que não estaria? Porque você... Ó, Ele antes. você faz assim, ó. D, dt de, vamos botar aqui de h, função h, da função w de t. Certo? 1, 2, 3. Isso aqui vai ser assim, ó. Del h, del w, calculado onde? Se eu fizer essa derivada total aqui. Da função h, calculado na função de w do parâmetro t. Isso aqui vai ser del h, del w, calculado em w de t. Vezes dw dt. O argumento permanece. Não é porque você calculou a derivada que o argumento some. Né? Quando você calcular a derivada de uma função de t, aí você vai ser a derivada parcial de f em relação a esta entrada, e é por isso que eu estou distinguindo a de x, porque x ele diz respeito a qual é da niésima entrada da função. Então esse cara aqui é a derivada em relação à enésima coordenada, e aqui é o argumento que estava. A mesma coisa aqui, ó. Certo? Por que ele saiu um novo vetor? Saiu o quê? Uma escala que não aparece tipo parênteses 0, 0, 0, 0, aí Aonde você gostaria que aparecesse parênteses? Não entendi. ali, ainda dentro desse vetor, porque tipo, tem Não tem vetor aqui. Onde está falando de vetor? Isso aqui são os argumentos da função. esse argumento da função. Por que o longo permaneceu, por exemplo, se ele não tem t multiplicando ele? Ó, vamos lá. Vamos pensar no seguinte. F de, sei lá, A1, A2, A3 é igual a, sei lá, A1 vezes A2 vezes A3. Tá certo? Eu posso muito bem... Bom, aí não fica bom. Deixa eu fazer assim. Porque senão vai dar tudo zero. Peraí. A1 mais A2 mais A3. Certo? Isso é uma função do tipo que a gente está trabalhando aqui. Vou botar até maiúsculo aqui para você não confundir com a representação, com a função da variedade. Ok, agora eu quero fazer essa função aqui, ó. A1, vírgula, A2 vezes t e 0. Certo? Isso aqui vai ser o quê? Mais A2t mais 0. Ok, se eu calcular a derivada, como é que fica? A1 mais A2,
né? Se eu calcular d dt dessa coisa toda aqui, A1, A2t e 0, eu posso usar o lado direito, que é bem fácil. Se eu usar o lado direito, vai ficar como? A2. Concorda? Mas eu posso usar o lado esquerdo também. O lado esquerdo é assim. Derivada parcial em relação a x2, que é a segunda entrada, de f, calculado no ponto A1, A2t e 0. Certo? Quem é esse cara aqui, ó? Botar. Quem é esse cara aqui, ó? B1, B2. Só para vocês não confundirem. Quem é essa? Como é que eu calculo essa derivada aqui? Derivada parcial em relação à segunda entrada, calculada em B1, B2 e 0. Vai dar 1, né? Isso. Vai ser. Você pode pensar assim, mas tem que tomar cuidado em relação à segunda entrada. Então vai ser a segunda variável que está aparecendo aqui. Mesmo que tivesse 0 aqui, ó, isso aqui ia ser 1. Tá certo? Está claro para vocês? Essa é a função. A primeira entrada é o valor que aparece aqui e aparece aqui. Então, quando você calcula a derivada em relação à primeira entrada, dá 1. A segunda entrada dá 2. E não importa onde você calcule depois, vai dar sempre 1. Tá certo? Então, só para deixar claro, isso aqui, B2, vai ser igual a 1 aqui. Eu poderia até fazer o seguinte. Isso aqui é o quadrado, tá? Então, quando eu calcular esse cara aqui, vai ficar assim. Só para o exemplo ficar menos trivial. Tá certo? Quando eu calcular a derivada, vai ficar assim. 2t a2 ao quadrado. Tá certo? E isso aqui vai ficar assim. Por que não seria? Qual a derivada desse cara aqui em relação a t? Né? 2b2. Vocês concordam? Tá? Se não concorda, me avisa, que a gente discute isso aqui. Essas coisas podem ser bastante confusas, tá, pessoal? Eu sei que elas são, de certa forma, triviais, no sentido de que elas estão na base do que vocês estudaram, mas se vocês se confundem com esse tipo de coisa, e é normal se confundir, pode perguntar, a gente discute e depois treinem bastante, porque esse tipo de raciocínio aqui, quando você não está com ele automatizado, você vai ler um negócio que se baseia nisso, você se perde. Professor, quando você usa a função inversa em f, o ponto zero dá o p. Isso. P, que não é o ponto do lado esquerdo da equação. Que é um ponto qualquer. Que precisa de uma correção. Por isso, Não é que... Bom, você tem razão, porque senão a função seria constante, mas a gente mostrou que tem esse termo aqui, né? Na verdade, aqui faltou aqui, eu estou corrigindo a minha conta e quando eu fui corrigir aqui, ele teve uma dúvida, mas aqui o que aparece aqui, isso aqui é G, deixa eu ver como é que eu escrevo, Gni, Xni, né? Calculado em Gni de Φ de A. Deixa eu ver se é isso que eu quero. Não. Φ de P, é isso. E aqui é Xni de Φ de P. Ok? Ou de P. Mas eu vou voltar aqui, tá? Para explicar isso direitinho. Só deixa eu terminar esse pedacinho aqui. Então, você concorda com isso aqui? Bom, mas se você usar a minha fórmula, né, você vai ter o seguinte. Isso aqui é del F del x2 calculado em A1, A2t e 0. Essa função calculada em A1, A2t e 0 vai dar o quê? Como é que é? Daqui, né? Vai ficar assim. 2,
o que entra, essa entrada aqui eu substituo aqui. O que está aqui é o quê? A2 vezes T. Certo? Eu posso finalmente fazer o último passo da conta. Isso aqui vai ser assim, né? A derivada total f dt de f de A1 A2t e 0 vai ser igual a del f del x2 calculado em A1 A2t e 0 vezes a derivada da interna, que é A2. Certo? Você concorda? Derivada parcial, regra da cadeia, derivada da função em relação ao argumento e derivada do argumento em relação a t. Tá certo? Isso é igual a isso. Mas agora substitui esse cara por esse pedacinho aqui, ó. Assim, 2A2 vezes A2. Né? Tem o t. 2t A2, A2. Que vai ser igual a 2t A2 ao quadrado, que é o que a gente tinha encontrado quando a gente calculava direto o lado direito. Eu só estou mostrando para vocês que a regra da cadeia funciona, tá? Mas assim, para ficar menos abstrato, talvez, ali o passo. Facilitou? Eu estou completamente perdido. Mas, sim, velocidade específica. Então, pessoal, isso aqui é cálculo, tipo cálculo 1, né? Tem que treinar esse tipo de coisa, porque senão vocês vão se perder bastante no curso. Eu não entendo essa notação, assim, será muito. Qual notação você não entende? Tipo, del x quadrado. Eu acostumei com... Não é x quadrado. Se você pensar assim, você vai se confundir. É del x2. Então, x2 é um símbolo, como um todo. Não é o x, um x qualquer elevado ao quadrado. É o símbolo x2, é o nome dele. Bom, depois a gente pode voltar nesse tipo de coisa. Eu posso, sei lá, pegar uns exercícios para você treinar, se você quiser, ou para quem mais quiser treinar também, tá certo? Mas é bom a gente seguir, senão vamos ficar empacados aqui. Bom, então veja. Esse cara aqui, ó, eu defini como uma função g de A. Eu posso transformar essa função g de A numa função da variedade calculando aqui no ponto φ P. Tá certo? Deixa eu ver. Fazer direitinho isso aqui. Não está certo aqui. Deixa eu escrever de uma maneira melhor. Mais, ó, g ni é uma função de A. A é um ponto da variedade. Eu posso fazer esse cara aqui, né? Bola φ menos 1 de A. Todo mundo concorda? Né? Isso aqui é só a identidade. Ok? E aqui eu tenho A-ni. A-ni é o quê? É o ponto x, é a função x-ni calculado no ponto a menos 1. Todo mundo concorda? Vocês lembram quem é o x-ni? X-ni é igual ao projetor, ni, bola, a carta, né? Isso. Então, esse cara é uma função de P, por exemplo, vou botar um Q aqui para ser um Q qualquer. Esse cara aqui é um φ de Q. Certo? Só ver se eu não estou fazendo nada esquisito. Aquela identidade dentro do G, talvez não use G entre parênteses A. Isso, exatamente. Certo? Mas você vê que todo mundo termina aqui no φ menos 1, tá vendo? φ menos 1 e lá. Então eu posso reescrever essa expressão assim, ó. Isso é f de alguma coisa, que seria o φ menos 1, que eu estou tirando aqui da minha expressão,
Aí eu vou usar minha função constante, que sempre dá f de p, porque isso aqui é uma constante, que é f de p, né? Só você botar aqui. Mais, cadê? Lambda ni, que é essa função que eu defini aqui, ó. É esse pedacinho aqui, esse cara composto com esse, é o lambda ni de, eu estou tirando f de a. Então, lambda ni, e finalmente eu tenho o meu x ni em aberto, certo? Então a gente provou por construção o segundo item do lema, né? A gente provou que sempre existe essa construção maluca aqui, né? Você pega uma função f qualquer, ela vai ser igual a uma constante mais essas funções lambda, que eu construo com a própria f, claro, para ter as propriedades que eu quero, vezes essa função aqui, que é a função coordenada. Tá certo? A função coordenada é a função que, dado um ponto Q da variedade, ela me dá as coordenadas daquele ponto Q. Certo? É porque eu defini aqui, ó. É só o nome. Para debater com o nome do que a gente estava usando no lema, tá certo? Então, provamos, né? 2 provado. Agora, a gente ainda não provou o primeiro item, né? Que essa função lambda, ela equivale à derivada parcial de f, né? A gente pode fazer isso aqui agora. Primeiro, antes da gente provar, a gente tem que fazer o seguinte. Quem é o valor de uma derivação Vp calculado na função constante ck? Né? Lembra que esse cara aqui, se vocês lembrarem, Fp, ele leva C infinito em R. Ok? Então, eu posso pegar qualquer função e calcular quanto é que dá o valor desse cara calculado nessa função. Ok? E esse cara é uma função. Por mais trivial que seja, é uma função. Retorna a C, sempre. É uma função constante. Ok? Bom. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Primeiro, a gente tem Kc é igual a C vezes K1. Todo mundo concorda com isso? A função constante C é igual a função constante 1 vezes C. Ou seja, se eu atuar esse cara aqui num ponto P qualquer, o lado esquerdo diz para mim que isso aqui dá C. O lado direito diz que isso dá C vezes K1 de P é sempre 1. 1 vezes C é C, C é igual a C. Está tudo certinho. Ok? Mas mais que isso, a gente sabe que K1 de um ponto é igual a K1 de um ponto vezes K1 do mesmo ponto. Certo? Eu boto um P aqui, vai dar 1. Eu boto o P aqui, dá 1. Eu boto o P aqui, dá 1. 1 é igual a 1 vezes 1. Certo? Maravilha. Mas, aqui, Fp de Kc vai ser igual a C, eu estou falando F, mas é V, tá, pessoal? Desculpa, Vp de K1. Ok? Até que nada demais. Esse cara é linear, a gente já provou isso, né? E esse cara aqui é igual, isso aqui é igual a C vezes K1, eu tirei o C aqui de dentro do argumento e nada demais. Só que isso aqui também é assim, C, Vp, K1 vezes K1. Vocês concordam? Por causa disso aqui. Mas pela regra de Leibniz, isso aqui vai ser igual a C, K1, Vp, K1, mais C, K1, Vp, K1. Tá certo? Só que esse cara aqui é K1 de P, né? Desculpa, K1 de P. Esse cara aqui é K1 de P. Lembra como a gente definiu a regra de Leibniz? Que a regra de Leibniz na atuação desse cara em duas funções é
essa função calculada em P vezes esse cara atuando nessa, mais essa função calculada em P vezes esse cara atuando nesse cara aqui. Foi assim que a gente definiu a regra de Leibniz atuando aqui nas funções da variedade. Mas isso aqui é 1. Isso aqui é 1. Portanto, isso aqui vai ser, o C entra aqui, isso aqui vai ser VP de KC mais VP de KC. Mas isso aqui é igual a 2VP de KC. O que eu provei? Que VP de KC é igual a 2VP de KC. Veja, pessoal, eu só usei o fato da função constante existir e a regra de Leibniz. Não tem limite, não tem épsilons e deltas, não tem nada aqui. Simplesmente duas propriedades algébricas. Isso está me dizendo que um certo número é igual a 2 vezes ele. Que número que satisfaz essa propriedade? 0. É a única possibilidade. Então, eu acabei de mostrar que VP de uma função constante é igual a 0. Ou seja, a derivada de uma constante é 0. Mas isso não é uma derivada. A derivação de uma função constante é 0. Você vê que o fato da derivada de da função constante ser 0 não requer nenhuma noção topológica de épsilons e deltas, de reta real. Ela é uma noção que aparece já da estrutura algébrica da regra de Leibniz. Né? Que é a regra de Leibniz que faz aparecer duas parcelas aqui. E aí por isso que você tem que 1 igual a 2, não pode ser, então tem que ser 0 igual a 0. Okay? Bom, isso provado, o que a gente pode fazer agora? A gente pode provar a última parte, né? Nós já sabemos isso aqui, então agora a gente pode aplicar uma derivação nesse cara aqui todo. Então vamos fazer isso. A gente vai fazer o seguinte. Del x mi calculado em f vai ser p del x mi p calculado em kc, mas a gente já provou que, independente da derivação, contanto que ela satisfaça a regra de Leibniz, a derivação atuando numa função constante é 0. Então esse cara aqui é 0. Né? E sobra o quê, pessoal? Mais. A gente tem um outro pedaço aqui que fica assim. Deixa eu ver se eu já uso a regra de Leibniz. Sim. Del x mi atuando. Cadê? Primeiro aqui, vezes esse em P, depois vice-versa. Então, esse cara aqui, lambda ni, atuando no x ni de P. Mas isso aqui é quanto, pessoal? Como é que a gente definiu? Né? Esse cara aqui vocês têm que lembrar que é U ni bola φ de P. Mas φ de P dá 0, então isso aqui é 0 também. Mas, aí vai sobrar outro termo, que vai ser o quê? Lambda ni calculado em P agora, vezes a derivação del x mi, e aqui vai ficar x ni. Quanto é que é isso aqui? Assim que a gente definiu, lembra? A gente escolheu uma carta cujas coordenadas do ponto P eram as coordenadas 0. A gente construiu assim. Ia ficar um pouco mais complicado, ia aparecer um x menos x0 aqui se a gente não tivesse feito isso. Mas para essa conta que já é um pouco confusa, ficar mais compacto, a gente faz essa escolha aqui que não perde nada, sabe? Então falta a gente calcular esse último pedacinho aqui. E quanto que é esse último pedacinho aqui? Lembra que aqui, ó, o ni está repetido, tá? Então tem soma aqui em ni. Ok? Quanto que é isso aqui? Por definição, isso aqui é assim. Del x mi desse cara aqui calculado na carta φ, que é a carta que define esse cara aqui,
esse cara aqui, menos 1, e depois eu tomo isso aqui em φ de P. Certo? Mas isso aqui é quanto, pessoal? Se eu lembrar que esse cara aqui, xmi de u ni bola φ menos 1, né? Calculado em φ de P. Bom, mas então esse cara aqui é a identidade, fica derivada do projetor em relação a x. Quanto é que dá isso aqui? Lembra como é que é o projetor? O projetor é assim, ó. Eu pego o projetor, atuo numa sequência de n números e ele vai me dar o miésimo número. Certo? Se eu derivar essa função em relação ao niésimo, a niésima entrada, como é que vai ficar? Del mi, del x ni, vai ser 0 quando o mi for diferente de ni, e vai ser 1 quando um for igual ao outro. Então isso aqui vai ficar mi, ni. A delta de Kronecker. Certo? Para quem não lembra, é 1 para mi igual a ni e 0 para mi diferente de ni. Ok? Bom, o que acontece quando eu substituo esse resultado aqui? Eu vou ter que del x p mi atuando em f vai ser igual, esse cara aqui vai ser uma delta, a soma sobre ni vai somar aqui, só vai sobrar quando ni for igual a mi. Né? Então isso aqui vai ficar lambda mi de P, que é a primeira entrada do nosso lema, certo? É o primeiro item provado. Ok? O que nós provamos, pessoal? Dado uma carta, a gente pega uma função f qualquer e consegue construir essas funções lambda mi, que tem duas propriedades. Elas coincidem com o valor da derivação, né, del x mi de f no ponto P, e elas permitem a gente construir a f de um ponto Q qualquer como sendo uma constante, mas essa combinação especial de funções aqui. Bom, e esse é o, digamos assim, é a ferramenta fundamental que a gente vai usar para provar o que a gente quer provar, para fechar esse pedacinho aqui. Ok? Dúvidas, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram ver disso aqui? Eu sei que é confuso, tá? Mas eu acho que é um bom exercício para a cabeça de vocês. Por que aqui? Por quê? Porque quando a gente fizer essa substituição, esse cara aqui vai ser, como eu escrevi ali, delta ni mi, certo? Então aqui vai ficar assim, lambda ni delta mi, peraí, eu escrevi, ni mi, certo? Dada a convenção de soma de Einstein, quanto é que fica isso aqui? Né? Dada a convenção de soma, significa que ni é igual a 1, 2, 3, assim, eu estou somando todos os termos. Quando ni for igual a 1, e digamos que o meu mi seja 5, quando for 1, 1, 5 dá 0, porque esse cara aqui dá 0. 2, 2, 5 dá 0. 3, 3, 5 dá 0. 4, 4, 5 dá 0. 5, 5, 5 dá 1 aqui, então fica só lambda 5. Aí quando for 6 dá 0 e assim por diante. Então, quando você contrai uma coisa que a gente vai ver que é uma componente com uma delta de Kronecker, ela troca o índice ni pelo índice mi. Então isso aqui é lambda mi. Certo? É só isso. Beleza, vamos lá. Qual o corolário que a gente pode tirar disso aqui? Veja, pessoal, isso aqui
altamente não trivial, tá? Eu estou falando de uma derivação qualquer no meu DPM, e eu estou dizendo que se ele pertence a DPM, então a gente pode escrever ele assim. Soma. Aqui eu não preciso botar soma, porque quer dizer, eu vou botar soma aqui porque isso aqui ainda não está na notação correta, para ficar mais claro para vocês. Soma de mi, de 1 até n, de VP x mi, del x mi p. Tá certo? Veja, esse cara é uma derivação, que eu estou falando que ele pertence ao espaço das derivações. E eu estou dizendo que essa derivação ela pode ser construída como uma combinação linear dessas outras derivações especiais que eu tinha falado para vocês. E os coeficientes que aparecem nessa combinação linear são essas ações, é a ação da minha derivação original nessas funções especiais aqui. Né? Lembra que x mi é uma função que leva a C infinito m em R. É pegar a carta, projeta no Rn e pegar a miésima componente. Por isso, esse cara aqui é uma função tão boa quanto qualquer outra para a gente calcular a ação de uma derivação sobre ela. Certo? Corolário é como se fosse você quer provar uma coisa que se baseia no resultado de uma anterior. Então, o corolário é justamente uma outra sequência de demonstrações a partir de premissas que seguem uma prévia. Então, a gente teve um lema e agora um corolário. Ok? Bom, como é que a gente prova isso aqui? A gente usa o que a gente já sabe. F é igual a KFP aqui, mais x mi lambda mi. Certo? E o que a gente faz agora? A gente aplica V aqui dos dois lados. Então fica VP de F. Vai ser VP disso aqui é zero, a gente já sabe agora da regra de Leibniz. Esse cara aqui atuando aqui vai ser o quê? VP de x mi lambda p, né? Mais esse cara atuando aqui. Mas lembra, as coordenadas do x é zero, então isso aqui dá zero. Né? As coordenadas do ponto P são zero. Né? Esse cara fica assim. Portanto, eu tenho que VP de F é igual a isso aqui, mas eu sei que lambda mi P eu provei que é igual a isso aqui. Ó. Então, esse cara aqui vai ficar assim. V P x mi del x mi P atuando em F. Que é o que eu queria provar. Certo? E a gente vai dar um nome especial para esse cara aqui. A gente vai chamar esse cara aqui de VP-mi. É só um nome, tá, pessoal? É só uma definição. E a gente vai dizer que esse cara aqui é a miésima componente do vetor V. Ok? Então, nós mostramos que qualquer vetor VP pode ser escrito como VP-mi del x mi. Ok? Bom, isso aqui é extremamente poderoso, né? A gente sempre pode fazer essa decomposição aqui, mas a gente precisa mostrar algumas outras coisas para mostrar que essa decomposição faz sentido como base, né? Como é que a gente faz isso? Será que del x mi p são linearmente dependentes? Como é que a gente prova se um conjunto de vetores é linearmente dependente? Não tem noção de ortogonalidade, a gente não tem produto interno aqui. Qual a definição de independência linear, pessoal?
Vocês viram isso? Vocês fizeram, né? Álgebra linear, imagino. Como é que a gente prova que dois vetores são linearmente independentes? Mostrando que os vetores de base deles são diferentes. O que deles? Os vetores de base. Não exatamente. A gente precisa fazer o seguinte, por exemplo. Isso, tem a ver com isso, mas não é, né? Você quer provar que, por exemplo, você tem o vetor V e o vetor U, e você diz que isso aqui é zero. Se você conseguir provar que isso aqui é zero, se e somente se A e B forem iguais a zero, aí você provou que esses dois vetores são linearmente independentes, certo? Então, como é que a gente faz? FP é igual a zero. Ok? O que isso diz pra gente? Sobre esses caras aqui, ó. Eu quero ver se esses vetores de base aqui, ó, são linearmente independentes. Eu posso sempre escrever qualquer derivação dessa forma, qualquer uma delas, não interessa qual seja, certo? Então, eu preciso provar que se isso aqui é igual a zero, então eu preciso provar, eu ainda não fiz isso, que VPMi é igual a zero. Como é que eu faço isso? Eu escrevo lá lado esquerdo, vai ficar assim, ó, VP mi, vai ficar VP de xmi, del x mi p igual a zero. A dependência linear viria do fato de que se esses objetos não fossem linearmente independentes, um deles poderia ser escrito em termos de outro, tá certo? Como é que eu provo que, dada essa expressão, que nada mais é do que essa aqui, que isso aqui é verdade? Qual o truque que a gente pode fazer? Isso aqui é uma derivação, atua em funções. Eu posso atuar essas derivações na função que eu quiser. Inclusive, eu posso atuar essas derivações aqui na função xni. Certo? Vai ficar assim. Se eu atuar essa derivação aqui, não tem regra de Leibniz, isso aqui são números. Ó, isso aqui é uma derivação atuando numa função. Derivação atuando numa função dá um número. Exatamente. Exatamente. Então vai ficar assim. Quando eu fizer isso aqui, vai ficar VP xmi del mi ni igual a zero. Mas isso aqui é simplesmente VP xni igual a zero. Então eu provei que todas as componentes têm que ser zero. Certo? Mas se isso implica isso, significa então que esses caras aqui formam uma base linearmente independente. Mais do que isso, formam um conjunto de vetores linearmente independentes. Mas eu provei que qualquer derivação pode ser escrita daquele jeito. Então, na verdade, isso não só é linearmente independente, mas forma uma base. Porque se qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses objetos, então, e eles são linearmente independentes, significa, por definição, que esses objetos formam uma base no espaço vetorial. E quantos objetos desses aqui existem? Mas aí não é só zero quando aqueles dois foram diferentes. Se eles foram iguais, ainda vai dar zero. Não, o zero já tá aqui, ó. Esse zero a gente já tem, certo? Esse zero a gente já tem, esse zero já tem. Então, esse cara, eu acabei de mostrar que essa expressão dá isso. Quando eu faço a soma, sobra só esse cara aqui, do lado esquerdo. Eu não estou mexendo ainda com o meu zero. Mas se isso aqui é verdade para qualquer ni, porque eu posso atuar qualquer x aqui, eu posso botar o x1, o x2, o x3, o x4. Então isso aqui vai ser verdade para x1, x2, x3, x4. Mas isso aqui é verdade para todos eles, significa que as componentes são todas zeros. Então mostra que esses caras aqui formam uma base linearmente independente. E quantos objetos desse aqui eu tenho? Porque eu mostrei que eu tenho esses objetos aqui, e eu estou somando sobre mi. E mi soma sobre os números de projetores que eu tenho. No espaço de dimensão n, eu tenho n projetores.
Então, a dimensão do espaço, então eu acabei de provar que dimensão de dPm é igual à dimensão da variedade é igual a n. Uma variedade de dimensão n tem sempre um espaço tangente, a gente vai mostrar que isso aqui é o espaço tangente, de dimensão n também. Certo? Ok. E agora, como é que a gente fecha essa brincadeira mais formal nossa aqui, antes de a gente seguir para coisas mais práticas? Basta a gente mostrar que o dPm é igual ao TPm. Certo? A gente está de tempo. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Teorema. Eu tenho um mapa I que leva TPm em dPm. Esse mapa aqui é um isomorfismo. Ok? Bom, para ser isomorfismo tem que ser um mapa 1 para 1. Significa que todo objeto daqui tem que ser levado em um objeto daqui e vice-versa. Ou, esse é o que a gente vai usar sobrejetor e injetor. Ok? Vamos definir esse mapa. I, ele tem que levar o quê, pessoal? Uma classe de equivalência. Certo? E ele tem que levar uma classe de equivalência numa derivação. Como é que a gente faz isso? E se esse cara aqui ele leva um TPm num dPm, então esse cara aqui ele vai levar uma C infinito M em R. Isso está claro? Isso aqui tem que ser uma derivação. Ok? Como é que eu faço esse mapa? Veja, eu estou querendo mapear uma classe de equivalência de curvas numa derivação. Eu posso fazer o seguinte. Esse cara aqui vai tornar uma função f. Então, iota de classe de equivalência das curvas μ. E aí eu vou botar sigma aqui para não confundir com o índice que a gente tem usado, tá? Atuando em f, vai ser igual a dt de f de sigma. Tomado em t igual a 0. Será que isso aí funciona, pessoal? Como é que eu posso calcular esse cara aqui? Vai ficar assim. Eu posso pegar d dt de f bola φ menos 1 bola φ de sigma. Lembra, esse cara a gente estava chamando r de t e esse cara a gente estava chamando função maiúscula f. Certo? Esse cara vai ficar assim. Del f del x mi, vezes r mi de t, dr mi dt. Vocês concordam? Só que esse cara aqui, desculpa, deixa eu botar mais espaço para ficar mais evidente. Esse cara aqui está calculado em x igual a φ de p, certo? Vezes dr mi dt, em t igual a 0. Vocês lembram de tudo, né? Que o sigma no t igual a 0 vai dar o ponto P, toda aquela brincadeira que a gente estava fazendo antes. Mas isso aqui, pessoal, é nada mais do que essa derivação aqui, x mi p atuando em f. Esse pedaço é igual a esse cara aqui, E eu tenho multiplicando dr mi dt, em t igual a 0.
Ok? Bom, mas a gente viu que qualquer vetor pode ser escrito como uma derivação vezes componentes. Olha quem são as componentes. São as derivadas da curva em relação ao tempo. Mas como a classe de equivalência me garante que todas as curvas da classe de equivalência têm os mesmos números aqui, porque foi assim que a gente definiu a relação de equivalência, então essa expressão é bem definida para qualquer elemento que eu tire aqui da minha classe de equivalência. Todas as curvas aqui dessa classe de equivalência têm coincidentes esses números aqui. Tá certo? Então eu mostrei que, de fato, esse cara aqui, esse iota, é uma boa derivação. Ou seja, ele está, de fato, levando um elemento, né, do TPM, que é esse cara aqui, no elemento do DPM, que é uma derivação aqui. E tem essas componentes aqui. Okay? Então eu tenho um mapa agora. Aquela classe de equivalência mais difícil de ser trabalhada algebricamente pode ser mapeada numa derivação. Ok? Bom, a gente precisa provar que ela é injetora. E sobrejetora. Vou começar com injetora. Como é que a gente faz isso, pessoal? Para um mapa ser injetor, o que ele precisa ter? Vocês lembram? Vocês já ouviram falar disso? Se um mapa é injetor, o que significa sobre o mapa? Uma função. É um dos requisitos para ela ser 1 para 1. Se ela for injetor e sobrejetor, ela é 1 para 1. Injetor, uma função f de x qualquer, injetora, se essa igualdade implica nessa igualdade. Certo? E aqui é isso que a gente vai testar. Isso aqui é só para vocês lembrarem, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Iota da classe de equivalência mi igual a iota da classe de equivalência ni. Certo? Mas a gente já calculou quem são esses caras aqui, ó. Vão ficar assim. Botar sigma 1 e sigma 2 para a gente usar a notação de antes, senão vai ficar confuso. Então esse cara vai ficar dr mi dt em t igual a 0 del x mi p igual a mesma coisa do lado esquerdo, do lado direito. ds mi dt em t igual a 0 e aqui é a mesma derivação. Del x mi p. Tá certo? Bom, se isso aqui é igual a isso aqui, a gente poderia ser tentado a dizer, não, então isso aqui é igual a esse cara aqui. Mas assim, para ter, digamos, trabalhar esse raciocínio matemático puro, a gente tem que lembrar que precisamos provar essas coisas, tá certo? Como é que a gente pode provar essas coisas? É aquela mesma brincadeira que a gente já usou 2 vezes. É o fato de que essa derivação atuando nessa função dá o delta de Kronecker. Então, se a gente aplica essas 2 derivações aqui na mesma função xni, então esse cara aqui vai dar o delta de mini, e isso aqui vai mostrar que dr mi dt em t igual a 0 é igual a ds mi dt em t igual a 0. Mas isso aqui, pessoal, é a condição que eu tinha para a equivalência da curva sigma 1 com a curva sigma 2. Então, se isso aqui é verdade, significa que a curva sigma 1, sigma 2, ou seja, isso aqui de fato implica que a classe de equivalência de sigma 1 é igual à classe de equivalência de sigma 2. Tá certo? Então, de fato, é injetora o nosso mapa. É injetor o nosso mapa. Dois. Iota é
Sobrejetora. Dado VP. Vocês lembram como é que é uma sobrejetora? Dado qualquer elemento da imagem, você sempre encontra um elemento do domínio que leva naquele cara. Sempre tem alguém no alvo do seu mapa que vai ter alguém correspondente no seu domínio. Ok? Bom, então a gente precisa dizer o seguinte: dado uma derivação, que é um elemento da minha imagem, eu preciso construir, de certa forma, uma função, um mapa, uma curva que seja levada a esse cara aqui, certo? Então, precisamos de uma sigma V de t, né, que satisfaz o seguinte: sigma V de 0 igual a P e dr mi de V dt em t igual a 0 seja igual a Vp de x mi. Tá? Então eu tenho esse cara aqui, estou tentando construir essa curva aqui, né? E é bem simples construí-la. Ok. Então eu tenho essa condição aqui. Só que veja, pessoal, eu estou querendo uma curva aqui qualquer que satisfaça essa condição e eu sempre posso construir essa curva, né? É bem simples, eu posso pegar inclusive uma curva trivial. Deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui, que aqui eu não botei um exemplo. Ó, a gente quer uma curva sigma V de t que satisfaça essas duas condições aqui. Então eu vou falar o seguinte, ó, eu vou dizer que, deixa eu botar assim já, sigma V de t vai ser igual φ p mais Vp x mi. Deixa eu pensar. Tem uma maneira simples de construir esse cara? Esse cara aqui. Então não vai. Variedade. Eu não tinha feito nas minhas notas uma construção explícita, pessoal. Deixa eu ver só se eu consigo fazer rapidinho aqui de cabeça, só para ficar menos abstrato. Ah, tá. Tem uma coisa estranha aqui. Se eu faço isso. Acho que eu não sei se vou conseguir construir uma de cabeça agora aqui não. Porque isso aqui é fácil, né? Quando o t for igual a 0, qualquer coisa que vá a 0 ali vai levar no ponto certo, quando, né, que é a primeira condição. Agora, a segunda condição é um pouco mais complicada. Porque quando eu fizer a projeção calcular a derivada, vai ser... Isso, eu tenho que fazer o seguinte, aqui
Veja, isso aqui é uma sequência de N números, né? Que é o valor da carta. O valor da carta é dado um ponto P da variedade, é uma sequência de N números. Eu vou construir uma sequência de N números assim, ó. Só que esse cara aqui já é esse cara aqui, ó. Constante, tá? 2 de x, VP de x1, VP de x2, e boto um T aqui, ó. Isso. T. Tá, então, acho que dá pra fazer assim. Vou fazer o seguinte, vou criar uma sequência de N números, tá? Que é basicamente o que eu preciso fazer aqui. Esses N números são assim, VP de x1, T, VP de x2. Não tem nada de especial com essa construção que eu estou fazendo, tá, pessoal? É só uma, vocês veem que ela é bastante arbitrária, mas ela tem todas as propriedades que eu preciso, ó. VP de x2 até a última, que é T, VP de xn2. Tá certo? Bom, essa curva tem as propriedades que eu quero? Porque quando eu calcular sigma v de 0, isso aqui dá 0. O vetor 0 mais esse cara aqui vai dar simplesmente φ menos 1 de φp, que nada mais é que p. Certo? Então aqui não tem nenhuma surpresa. Só que quando eu calcular a derivada, essa derivada aqui é a derivada da representação local. Então esse cara φ bola φ menos 1 vai ser simplesmente o argumento. Então isso aqui é φ, p, mais essa sequência de números esquisita aqui. T, VP de x1, que é um número real, né? Isso aqui é um número real. Né? T e assim por diante. Ok? Quando eu fizer a projeção, vai ficar assim. U, mi, bola, sigma v, bola, φ menos 1, que é esse R aqui. Né? Isso aqui nada mais vai ser do que T vezes... Desculpa. Vai ser... Isso. Vai ser x mi p mais t vezes x p de x mi. Eu estou projetando a miésima componente aqui, que é a miésima entrada aqui, é t vezes isso aqui. Quando eu calcular isso aqui em relação a derivada em relação a t, dt de r v mi em t igual a 0, isso aqui vai dar só a derivada em relação a t, vai matar todos os caras aqui, vai matar esse cara aqui, vai sobrar só esse cara aqui, que é o meu Vp de x mi. Então eu consigo construir uma curva que tem essas duas propriedades aqui. Tá certo? Bom, então basta eu pegar uma classe de equivalência dela. Ou seja, eu acabei de construir essa classe de equivalência, V sigma, não, sigma V, né, Q, de tal forma que iota vai me dar VP. Ok? Então, se eu consigo sempre construir tal função, significa então que o iota é sobrejetor e, portanto, aquele mapa ele é 1 para 1, tá certo? Ele é injetor e sobrejetor, é um mapa bijetor. Então, de certa forma, TPM é igual a DPM no sentido que os dois são isomórficos, tá certo? Se esse cara tem dimensão n, esse cara também tem dimensão n. E agora a gente pode trabalhar direto no DPM, que é mais simples do que trabalhar no TPM, tá certo? E vocês já devem ter visto isso. Eu não sei se vocês já viram relatividade restrita ou geral, mas vocês trabalham com vetores dadas suas componentes. Vocês talvez já tenham visto isso, né? Eu tenho um vetor VI aqui. As pessoas às vezes já fazem um certo abuso de linguagem e dizem que é o vetor VI. Mas na verdade não é o vetor VI, são as componentes VI de um certo vetor, tá certo? E esses são os objetos que a gente trabalha o tempo todo. Né? Quando vocês forem trabalhar em tensores, quando vocês forem trabalhar em todas as áreas da física, vocês vão trabalhar com esse tipo de objeto aqui. Então, por exemplo, se vocês forem fazer mecânica lagrangiana, vocês vão ter ângulos, vocês vão ter θ, is aqui, vocês vão ter todos os tipos de componentes, de vetores, em termos desses objetinhos aqui, que são esses coeficientes que multiplicam os vetores de base.
Muitas vezes a pessoa aprende essas coisas todas e nem sabe que o vetor mesmo é uma derivação, né? Que isso aqui é uma consequência secundária, né, da existência dessas funções carta aqui, né? O que faz muita confusão na cabeça das pessoas. Por exemplo, quando vocês aprendem coordenadas esféricas, vocês veem aqueles vetores de base, R chapéu, θ chapéu e φ chapéu, que não são uma base desse tipo aqui. Essas bases que a gente está mostrando aqui para vocês, o termo técnico para elas são bases holonômicas. E essas que vocês aprendem lá em cálculo 1 ou 2, são bases não holonômicas, que têm propriedades diferentes, né? Então, assim, eu só estou mostrando que essas coisas todas que eu estou mostrando, que eu estou provando de maneira mais formal, vocês já viram e já trabalharam e vão trabalhar muito com essas coisas, certo? Só que agora vocês têm um mecanismo a mais para vocês entenderem profundamente o que está acontecendo. Porque muitas vezes você é capaz de decorar como trabalhar com um certo objeto matemático. Mas você entender como que ele é definido, quais são os pressupostos geométricos por trás dele, te permite ter uma compreensão muito mais profunda e, muitas vezes, quando você está com dúvida, você pode retornar à versão mais complexa matemática e conseguir sanar ela, porque você vai entender exatamente o que está acontecendo, certo? Bom, essa parte mais fundamental do curso a gente terminou, tá certo? Agora a gente vai começar, digamos, desdobramentos secundários disso que a gente está fazendo, ok? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso aqui até agora? Eu sei que para segunda, 7h30 da manhã, não foi uma aula muito fácil, mas tem alguma coisa que vocês queiram perguntar agora? Claro que vocês podem trazer dúvida ao longo das semanas, não precisa ser agora, tá? Mas eu aconselho vocês não deixarem para estudar isso aqui depois, porque é uma coisa bem chatinha, tem um monte de detalhe. Então, quanto antes vocês pegarem isso, mais fácil para vocês conseguirem lembrar. Okay? Aqui, deixa eu escrever aqui. Quantos de vocês já fizeram curso de álgebra linear? Todo mundo, né? Vocês viram o conceito de espaço dual? Vocês viram vetor coluna e vetor linha? Certo? O que o vetor linha faz com o vetor coluna? Como é que fica a multiplicação matricial? É assim, né? Os elementos da linha e da coluna. Isso aqui é o quê? É o número real. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora, para a gente conseguir estender os conceitos aqui e chegar nos tensores, a gente precisa de um outro componente dos vetores, de certa forma. Então, quando você estuda álgebra linear, você estuda esses vetores coluna aqui. Basicamente, tudo é vetor coluna. Só que aí você descobre que você pode definir esses vetores linha aqui. E que esses vetores linhas ele tem uma propriedade especial. Quando você atua um vetor linha no vetor coluna, você tem um número. Tá certo? E o vetor linha, atuando numa soma de dois vetores coluna, vou botar um colchete aqui, vai também dar um número. Mas além de dar um número, isso aqui vai dar o vetor linha vezes o primeiro vetor coluna, mais o mesmo vetor linha vezes o segundo vetor coluna. Tá certo? Então vocês podem perceber que esse vetor linha que vocês viram lá atrás, ele tem propriedades de uma transformação de um funcional linear. O que é um funcional? É uma coisa que pega um vetor e leva num número, e isso aqui é linear, né? Então se eu tivesse aqui o coeficiente A e o coeficiente B, aí eu teria o A aqui e o B aqui. Tá certo? E esses vetores colunas, eles são essenciais para você conseguir definir mapas nesses espaços vetoriais. E o que a gente vai fazer agora é estender o conceito de vetor linha e vetor coluna e vai tentar associar os vetores coluna aos vetores que a gente conhece e vai introduzir o conceito de vetor linha, de certa forma, que vão ser os vetores, os covetores do seu espaço. Tá certo? Aí você vai ter vetores contravariantes e vetores covariantes. Certo? A gente vai introduzir isso aqui tudo com calma, mas eu só estou querendo falar para vocês que isso aqui também não é novidade, tá certo? Mas esses objetos são extremamente importantes. Eles parecem que estão associados ao produto interno, mas eles não têm nada a ver com o produto interno. Né? Que vocês estão acostumados a pensar uma coisa assim, né? Eu tenho um vetor aqui, x1, x2, x3, eu tenho aqui um x1,
x2, x3. E esse cara vai ser uma coisa do tipo x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Aí você pensa, bom, então o professor falou um negócio e acabou de se contradizer em seguida, né? Porque se ele falou que isso aqui não tem nada a ver com um produto interno, que eu encontrei aqui é um produto interno, então claramente o vetor linha e o vetor coluna estão associados ao produto interno. E a resposta é não. Porque o significado desses caras, dessas componentes, é intimamente diferente do significado dessas componentes aqui. O fato de eu ter escrito ter escrito um vetor linha com as mesmas componentes do meu vetor coluna vem necessariamente da introdução de uma métrica no seu espaço, tá certo? Sem uma métrica, você não consegue associar um número aqui, um número aqui, um número aqui, com outros 3 números aqui. A ferramenta que se utiliza para fazer isso é a métrica, certo? E antes de termos a métrica, nós não temos o conceito de vetor linha e vetor coluna. O que isso quer dizer na prática? Significa que antes de eu introduzir um conceito de régua e ângulo no meu espaço, eu posso introduzir objetos que representam medidas de alguma coisa. Esses vetores, esses covetores aqui, eles vão representar o seguinte. Digamos que eu tenho um certo covetor que projeta sempre a primeira componente de um vetor. Isso não precisa estar associado a um conceito de medida, né? De medida assim, de uma régua, que te dá um número de metros, tá certo? Mas ele é uma maneira de você associar um número a um vetor, tá certo? Então, quando você pensa sobre a estrutura geométrica que você tem em um certo espaço-tempo, anterior à métrica, vem esses conceitos, tá certo? Mas a gente, como eu estava dizendo antes, isso aqui é só para dar uma inspiração inicial para vocês. A gente vai entrar nos detalhes dessas coisas todas, certo? Outra coisa, a gente vai poupar agora um pouco mais de notação, tá certo? Então, ao invés de escrevermos com toda essa pompa aqui as derivações, a gente vai simplificar nossa vida e vai dizer que, dado um vetor V pertencente a dPm, que está associado a um TPm, a gente pode escrever V como sendo Vmi del xmi, tá certo? Aí você pode falar, bom, mas cadê o P, né? O P está implícito, a gente não vai ficar escrevendo a não ser que seja necessário qual é o ponto P que a gente está se referindo, tá certo? E a carta φ que a gente está usando, também está implícito. Quando a gente for demonstrar coisas sobre transformação de coordenadas ou mudança de carta, aí a gente vai botar explicitamente a notação mais pesada. Mas daqui para frente a gente usa essa notação mais leve, que simplesmente diz que V é uma derivação, isso vocês já sabem, já está implícito na cabeça de vocês, e ela é construída com essas combinações lineares aqui, desses números, que são números, tá? Números reais, e esses sim são os vetores de base. Ok? Então vamos lá. Essa aula eu sempre esqueço, ela vai até 9h20, né? 9h10. 9h10. Tá, desculpa pessoal. Então encerramos aqui.